fazer sessão por aqui contigo. Ah, ativou o Instagram, hein? Mentira, voltou pela chegada, Juliana, que tamo junto nessa. Aqui todo mundo que vai pra Bonita, essa vai ficar gravada. Lucas, quanto tempo? Já tava escolhendo as músicas aqui pensando na minha playlist do Spotify. Aqui tem mais gente que vai participar. Mandar aviãozinho aqui pro Corumbá e pro Brits para eles entrarem também. Vou achar aqui. Então, tô escolhendo ainda a playlist, vendo como que vai ser. Tava em dúvida do que ia escolher pra fazer. Lili, quanto tempo? Vamos pra Bonito correr? Vai ter 5, 10, 21. A gente tá animado aqui, já estamos na semana de preparação para 21 mesmo. Praticamente um ano todo nos preparando, até mais tempo, né? E agora não tem volta. Na realidade ainda tem volta, ainda dá pra voltar. Tô sabendo essas subidas. A gente fazia tanta rampa nos treinos. Estou sabendo dessas subidas. Como que é sebo nas canelas. Vou achar mais gente aqui pra mandar. Desacostumei já. 2 semanas sem live, já fiquei desacostumada. Flávia, você vai ser a próxima a entrar para esse time, hein? Prepara que 2021 vai ser você também ali preparada junto conosco. Um dos motivos de eu ter parado aqui, ter dado essa pausa nas lives, foram os treinos super pesados que a gente começou a ter. Então, como todas as lives que eu fazia junto contigo, com vocês todos, eram às segundas. Quando eu cheguei no treino ali dos 18 quilômetros, eu comecei a ficar muito cansada, eu não conseguia estudar no domingo para poder estar aqui com vocês na segunda-feira. Ficava assim, na realidade, sobrecarregada. Achei o Corumbá. Ficava sobrecarregada e com muita retenção de líquido, roxinho inchado. Então, tudo que eu conseguia fazer era chegar aqui na clínica e olhar para as escadas, que minha sala aqui em cima, e subir escada de rasteirinha, mas de cansaço mesmo, entendeu? Mas estamos aqui de volta. Essa live é uma live que pra mim... Pode entrar, Corumbá, mandei convite para ele. Corumbá está em Corumbá, mas vai entrar para participar. Essa live é uma live muito importante, muito especial para mim, aqui pro Juliano, pro pessoal que corre, para quem pensa em entrar para corrida, ou para quem tem curiosidade sobre como a atividade física, a prática esportiva, ela pode ser tão importante, tão
curativa, tão revigorante para a saúde, para o equilíbrio físico, mental e etc, né? Então eu preparei aqui meio que um cronograma para contar para vocês. Eu pretendo depois fazer outras lives com esse tema, mas eu preparei aqui meio que um cronograma para deixar gravado para quem quiser saber mais sobre como é uma preparação difícil, dolorida, né, penosa, de 21 quilômetros, e como foi essa trajetória, que na realidade ela não começou agora, né? Acho que todo mundo que é corredor ou decide começar a correr, sempre essa paixão, ela vem de algum lugar, ela vem de... nasce de algum jeito, né? Então eu costumo dizer para todo mundo que me pergunta que eu já nasci correndo, né? Eu sou uma menina, uma criança que gostava muito de correr, de brincar, de fazer estripulia, sempre gostei muito de competição, sempre fui muito competitiva. Direcionei mais essa parte da minha vida para estudo, para outras coisas, mas sempre realizei muita atividade física. Sempre fui muito estimulada pelos meus pais a fazer exercício físico, a estar treinando handball, vôlei, também natação, academia, aula de dança. Já fiz praticamente várias práticas esportivas. Uma das minhas paixões foi Muay Thai. Fiz Muay Thai durante muitos anos com o Michel Engenho, meu mestre aí de luta, de Muay Thai. Já acompanhei ele em várias lutas, campeonatos. Então, o Muay Thai, a luta para mim teve um significado muito grande também. E a corrida entrou na minha vida mais ou menos em 2015. Eu tava numa trajetória de muito trabalho, ainda continuo nessa trajetória de muito trabalho, não sei quando foi que parou. Acho que eu gosto muito de trabalhar. Mas eu lembro até hoje que eu tava, na época, estudando psicologia positiva e tava deitada na rede, pensando, olhando para o céu, para as estrelas e buscando encontrar outra coisa que eu tivesse tanta paixão quanto a minha profissão, quanto a psicologia. E eu senti que eu estava trabalhando demais e eu precisava de algo que também fosse me satisfazer, me dar contentamento, que não o trabalho. E estava procurando alguma atividade física. Na época, o Michel, que é o meu mestre de luta, não estava mais aqui em Campo Grande, já tinha ido embora, então eu já estava um tempo sem ter alguma atividade física que tivesse um estímulo, que realmente fosse brotar aquele coraçãozinho batendo, aquela paixão toda que quem pratica esporte sabe como é. E eu lembro que eu estava ainda tendo, mas eu estava atendendo um paciente, ele me falou sobre um grupo de corrida que corria 10h30 da noite. E aí eu me identifiquei, eu falei, bom, esse eu posso ir, porque eu trabalho até tarde, então é agora que eu vou experimentar, ver como vai ser correr. Entendeu? Sempre assim, fui bem agitada, bem espontânea, bem entusiasmada, mas a corrida em si eu não tinha ainda feito com um pouquinho mais de curiosidade. Então foi quando eu comecei a correr de um modo um pouco amador. Entrei no grupo inicialmente, a gente não tinha um instrutor, uma assessoria correta, a gente só se reunia e praticava corrida, cada um ali no seu tempo, acabava fazendo até alguns desafios que hoje, com o acompanhamento aí do Corumbá, do Brits, do Anib Runners, eu entendo que é até perigoso, né, uma provável lesão, mas foi onde brotou aquela paixão por correr. E aí eu pensei, tô ferrada, e agora? O que eu vou fazer? Né, eu tenho a psicologia, já trabalho tanto, como que eu vou conseguir conciliar outra coisa na minha vida que também vai me tomar tempo, me tomar dedicação? E todo mundo que me conhece sabe que quando eu entro para fazer algo, não tem jeito de fazer meio termo, né? Então, vou fazer com entusiasmo, com paixão, com muita vontade. E passei aí final de 2015, 2016, correndo de modo amador, buscando
alguns desafios, machucando a tíbia, machucando o joelho e achando que isso ia passar. Às vezes me inscrevia em algumas provas, treinava 2, 3 vezes e aí me matava na prova, ficava uns 3 dias sem andar, sem conseguir subir, descer a escada direito, mas aos poucos ia sem um acompanhamento. Mais ou menos 2017, 2018 foi quando eu dei uma pausa. E aí também desandou tudo novamente. Você corre, quem corre bastante, sabe o tanto que é importante, que auxilia na perca de peso, o quanto que a gente tem mais ânimo, mais disposição, muito mais bem-estar. E quando eu parei de correr, eu voltei a estagnar novamente. Tivemos aí uns problemas familiares, meu pai ficou bem doente na época, então não tinha assim ânimo nenhum para pensar em correr. Quando foi agosto de 2019, agosto até mais ou menos novembro, eu voltei a realizar caminhadas e eu já estava pensando em procurar uma assessoria. Foi quando eu comecei a pesquisar uma assessoria de corrida, algum grupo que parecesse comigo. Então eu precisava de profissionais que também gostassem do que eles estavam fazendo, que tivessem seriedade, paixão e empenho e que tivessem características familiares, que gostassem de coisas semelhantes a mim, inclusive correr. Foi quando eu recebi indicação do professor Ronaldo Brits e liguei para ele e foi mais ou menos em janeiro. E aí nós lançamos esse desafio, que é o que está acontecendo agora, né? Em dezembro de 2020, dia 5, mais precisamente, se a pandemia fechar, deixar, não fechar e tudo der certo, e correr 21 quilômetros. E para mim era um desafio muito grande, ainda é, porque nos treinos nós só chegamos até os 18, né? Corumbá agora é quem é meu treinador. Então ainda é um desafio muito grande, porque eu aprendi muita coisa com a corrida. Em janeiro, lógico que a gente só olhava para dezembro, mas pensar que o ano inteiro se passou e muitas coisas aconteceram e todos os dias que tinham planilha, na maioria das vezes eu cumpri, porque eu sou muito disciplinada, muito certinha, então eu não gosto de furar planilha, furar treino, né? Porque eu sou uma aluna CDF até para corrida. Então foi muito difícil ter essa disciplina para conseguir acordar e viver toda essa jornada, toda essa trajetória. De janeiro a março, eu tava mais ou menos no treino do 6º, indo pro 8º quilômetro. Quem tava me treinando ainda era o Brits. Foi quando eu dei uma empacada. Meu pé direito começou a doer, ele começava a dar uma amortecida, e aí eu sentia que tinha alguma coisa que não estava certa, alguma coisa física que estava errada. Foi quando eu busquei a fisioterapia para poder fazer o teste da pisada. Aí fui fazer o teste da palmilha, vi que eu era totalmente torta e foi meu primeiro desafio. Porque, apesar de não ser uma pessoa que eu me considero fútil, eu amo muito escarpão. E aí a fisioterapeuta falou pra mim: minha filha, se você quiser correr, você vai ter que escolher ou os seus escarpantes diário, ou você vai ter que usar uma palmilha para poder fazer a correção da tua pisada para evitar uma lesão. Porque esse pé manda uma mensagem pro joelho, que manda pro quadril, que manda pro ombro, que manda e dá até ATM. Eu falei assim, nossa, quanta coisa, né? Mas enfim, foi o primeiro desafio e a primeira coisa que eu abri mão. Então comecei a usar a palmilha, fiz 20 sessões de fisioterapia aí para poder corrigir postura, arrumar o ombro, né? Porque quem é corredor sabe que tem que ter essa postura do ombro reto. E como psicóloga, muitas coisas que a gente já observa numa linguagem corporal, às vezes a pessoa ela anda encurvada, fechada. Geralmente, não sempre, mas geralmente as mulheres, principalmente na fase de desenvolvimento, que começa a desenvolver o corpo, a menina ela tende a se fechar. Então, pra gente que é da área da psicologia, já sabe que essa postura mais aberta é uma postura mais altiva, que demonstra uma maior autoestima também. Então, a corrida ela é importante.
para poder desenvolver a autoestima, para poder trazer um empoderamento para o corpo como presença e também uma presença diante da vida. E foi quando eu comecei a trabalhar mais essa parte e desenvolver melhor o meu tempo na corrida, a minha resistência. E foi a transição do Brits para o Corumbá. Quando o Corumbá começou a me treinar, eu tava no 8º, né, Corumbá? Você tá assistindo aí forçadamente, que eu te mandei aviãozinho. E meu joelhinho não tava tão legal, então a gente começou a fazer o treino noturno. Então, 4 vezes da semana de manhã, eu acordava 5 horas, 5 e meia, para treinar às 6 horas da manhã, seguir as planilhas de corrida. E à noite, terça, quarta e quinta-feira, das 8 às 9, nós fazíamos o fortalecimento, esse bendito joelho, Juliano, o fortalecimento. Só que das 8 da manhã até as 8 da noite, com 1 ou 2 horas de intervalo, eu tava trabalhando, atendendo, fazendo as lives, né? Cuidando, pirando também para não ficar doente com esse negócio de Covid, meditando, escrevendo, estudando bastante. E lidando com os desafios que a gente tem, né, de pessoas normais, né, a gente às vezes acha que corredor é tudo maluco, mas na realidade a gente tem uma vida cotidiana. Então, algo que foi muito difícil para mim foi manter essa disciplina diária, porque eu tinha que acordar e às vezes eu estava acordando com sono. Eu percebi agora, nesse sábado, quando eu fui fazer o treino, o quanto um descanso é importante. Porque na realidade, se for ver a trajetória, todas as vezes que eu fui fazer esse treino, de manhã eu tava com sono, eu tava muito cansada e não tinha esse ânimo, esse descanso total para poder treinar. Mas é muito importante que quando a gente coloca uma coisa na cabeça da gente, a gente determina que a gente quer, que a gente vai, a gente só tem que ir. Não importa o que aconteça, você tem que ir, você tem que pegar, você tem que fazer. Então a corrida ela me ensinou muito a lidar com as adversidades da vida. Se o dia anterior tinha sido ruim, não interessava, eu ia levantar e eu ia correr. Se eu não tinha tido uma noite de sono legal, porque eu comi alguma carne que me fez mal, não desceu bem na digestão, ou então o Netflix me chamou mais atenção para poder assistir aquela série bem na hora que você tem que dormir. O sono é muito importante, gente. Era acordar cedo e ir. E a corrida, ela foi para mim um presente muito grande que eu acho que eu recebi de mim mesma e uma tábua de salvação para mim nesse ano. Quem me acompanha sabe aí da minha vida pessoal, eu tive uma perda muito forte, muito significativa, inenarrável e irreparável, que foi a perda da vida do meu pai. Então, o que me ajudou muito a lidar com o luto, lógico que além da minha psicóloga, Eleide, que me atende toda semana, foi também a corrida. Então a corrida e essas planilhas todas foram minha tábua de salvação e que me ajudavam a levantar da cama, a não ficar ali chorando, nem com dó de mim, nem parada e nem inativa. Desde criança eu tinha crises de alergia e sofria muito com urticária. E durante muitos anos eu sempre tomei muito antialérgico. Exceto na época que eu tava fazendo o Muay Thai e eu não precisava tomar antialérgico por conta da quantidade de atividade física que eu tava realizando. Agora também, esse ano eu fiz a suspensão dos antialérgicos e então eu devo também isso à quantidade de atividade física que eu venho realizando aí com toda essa assessoria. Então, a atividade física, ela realmente é importante, ela ajuda muito nas questões de psicossomática, sem contar na disciplina mental. Então, eu percebia que quanto mais eu ia avançando com treino, com disciplina, com as quilometragens, isso também ia se refletindo no meu dia a dia. Então, uma pessoa que alguns meses atrás estava ali com medo, tinha perdido o pai, estava sensível, fragilizada, a corrida ela foi me tornando uma pessoa mais forte, mais corajosa, mais focada, mais disciplinada, mais empoderada e com controle mental muito maior.
com um foco muito maior, com uma determinação muito maior. Porque quando você tá correndo, você vai sentir dor no pé, você vai sentir o seu joelho incomodar, às vezes você vai comer alguma coisa que vai te dar dor de barriga, às vezes vai te dar vontade de ir no banheiro para fazer xixi bem na hora que você saiu para correr. Às vezes você vai estar se coçando, ou às vezes ali que eu treinava na base aérea, eu tava vindo contra o vento. Quantas vezes eu já comi mosquitinho? Então a corrida também me ensinou a comer mosquito. E conforme eu ia superando e ia passando tudo isso, eu percebia que ia ficando mais apaixonada pela corrida, pelo que eu sentia quando eu tava correndo. Então o asfalto, ver o sol nascer, ver os pássaros voando, ter contato ali direto com a natureza, sentir mesmo uma conexão com algo superior a mim. Eu acredito muito em Deus, então falo que correr para mim é um contato muito grande, muito sublime que eu tenho com Deus. É o momento que eu paro para fazer oração e muitas vezes eu tenho muita resposta correndo. E é onde eu vejo também todo o meu organismo se modificar, entrar em atividade, e onde eu consigo superar todos os desafios e todos os obstáculos que eu tenho. Outra coisa muito importante que aconteceu, a corrida me ensinou a não me comparar com ninguém, porque sempre vai ter alguém muito melhor do que eu e sempre vai ter alguém muito pior do que eu. Então eu aprendi ali a olhar só pra mim, cuidar só de mim e entender que eu só posso respirar por mim, arrumar minha postura por mim e olhar para os meus pés para ver aonde é que eu piso. E essa questão de pé é muito engraçado, né? Porque a gente que é amador e que tá aí adquirindo experiência, a gente comete muitos erros. Então, às vezes, quando você se apaixona por um tênis, quer comprar o tênis, você vai lá, vou comprar esse tênis, vou estrear esse tênis num longão. E aí você começa a fazer aqueles erros, né, cotidianos e que sempre se dá. Então, um erro muito bobo que eu cometi foi ter comprado um tênis e sair para fazer o longão com o tênis sem ter deixado o tênis amortecer. Nem sei como que usa a palavra aí, mas ele não estava utilizado suficiente, então ele tava duro. Então, assim, fez um calo enorme no meu pé, doeu pra caramba e meu pé latejava demais. E ao longo do tempo, você vai entendendo, pegando as manhas, pegando os jeitos. O que doía nos 6, 8 quilômetros acaba não doendo mais. E isso tudo é muito legal porque a gente consegue relacionar isso pra vida. E a gente automaticamente acaba cuidando muito melhor e muito mais da alimentação. Quando eu tive a incômoda, né? Não chegou a ser dor no joelho, foi quando eu comecei a tomar colágeno. Eu falei assim, nossa, eu já tenho 34 anos, não produzo mais colágeno. Já é hora de começar a tomar colágeno. Então, foi pedir para minha mãe fazer sopa de pé de galinha, porque produzia muito colágeno. A Paula, nutricionista, também estava me dando uma assessoria muito grande com relação a isso. Tenho outros problemas de saúde também, que eu tinha que cuidar mais da parte fisiológica com relação à alimentação. Uma endocrinologista foi muito bacana comigo, me auxiliou muito com relação a que tipos de energéticos eram melhores para o meu organismo. O mel, que é algo também que hoje eu levo para correr, então a gente até brinca, fala assim, esses 21 quilômetros vai ser melzinho na chupeta, né? Mas é uma maneira de brincar, de se divertir, e sem contar que conforme a gente vai treinando, a gente vai se superando, a gente vai pensando muito na questão da persistência e não desistir. E todo mundo chega um momento da vida, algum desafio, alguma coisa que trava, que tem vontade de desistir, e de largar tudo. Só que o legal que aprendi tem algumas poucas semanas, que quando a gente atinge o limite e descobre que chegar no limite é difícil, esse negócio de chegar no limite dói muito, o que a gente faz? A gente aprende a transcender esses limites. Então, depois do limite, a gente encontra muita coisa. Pra mim, depois que eu cheguei nos 18 quilômetros, eu fiquei com muita dor física, muito cansada, com vontade de deitar e dormir um bom tempo.
foi quando eu aprendi que depois desse limite a gente atinge uma transcendência. A gente consegue ter mais paz, mais tranquilidade, mais plenitude e muito mais felicidade. Então, corrida para mim, ela me deixa mais feliz, não só por correr. Fala correr para quê? Correr para onde? Correr para onde se a gente mora dentro, né? A gente habita um corpo, tem uma alma dentro de nós, então não tem para onde a gente ir. Mas a corrida, sim, vai te dar mais disciplina, ou qualquer outra coisa que você escolha. Agora, por que essa live, especialmente essa semana, né? Porque no sábado, este sábado agora, a gente vai ter o desafio aí dos bonitos, né? Dos bonitos, só os bonitos vão correr em bonito. De bonito 21K. Se tudo der certo, se a cidade também não for fechada, se a pandemia deixar. E dá uma ansiedade imensa. A gente, todo mundo que eu tenho conversado, que tá aí se preparando para essa maratona aí há um bom tempo, sabe, o frio na barriga que dá. Então, sim, vim falar sobre vulnerabilidade também. Muitas vezes nossos pacientes, aqui mesmo, em todas as lives que eu realizei, só falei sobre psicologia. Não estava falando tanto do meu eu pessoal, então hoje contar resumidamente essa trajetória também, de certo modo, falar um pouco sobre as minhas fragilidades, sobre as minhas vulnerabilidades. E eu me sinto muito corajosa, muito feliz por ter chegado até aqui, por ainda ter, né, alguns dias aí para aguentar e mais 3 quilômetros além do que nós treinamos para poder ter foco e concluir essa maratona, essa meia maratona com muita honra, com muita coragem e com muita bravura. Eu prometi que eu ia chegar no final dessa maratona sem chorar, vamos ver se eu consigo. Aí eu já não me comprometo, né, porque acho que é uma coisa, imagino, né, minha expectativa é que seja algo muito surreal. E o que me leva a correr? O que me leva a correr? Que eu acho que a vida da gente, tenho certeza que a nossa vida ela é curta demais e que a gente não precisa perder tempo para fazer coisas que não vão trazer paixão e que não vão fazer o nosso coraçãozinho vibrar de verdade. Então eu corro porque uma hora eu não vou poder correr. Então enquanto eu tiver 2 pernas, saúde e estiver viva, eu puder me movimentar, puder sentir que algo vai me levar a caminho da vida, a caminho do mais, e vai me levar para frente, eu vou estar correndo. Por quê? Porque a gente quer deixar um legado, porque a gente passa por um processo, porque traz sentido, traz significado e traz um propósito. Na psicologia positiva, eu falo muito sobre o flow, né? O flow é quando você tá realizando alguma atividade que você não se preocupa com o tempo que passa, você não se preocupa com as horas do relógio, você simplesmente está imerso nessa atividade e aí tudo flui. Então correr para mim também é uma maneira de fluir, de entrar nesse estado de flow, de felicidade, de contentamento e de superação. Entendeu? Até uma perguntinha que a Carlinha fez, Andréia, boa noite, que foi como que foi a ansiedade para dieta, como que eu consegui controlar. Acho que esse não foi um desafio muito grande, acho que o desafio maior foi quando chegou a parte de 12 para 14 quilômetros. Eu lembro bem desse final de semana, quando foi o último final de semana que eu fiz 12 e o primeiro que eu fiz 14. Foi muito definitivo na minha vida, porque eu tive que abandonar muitas coisas e muitas pessoas. Eu achava muito egoísta quando eu ouvia as pessoas falando isso em palestra, de que para você alcançar algo, você vai ter que deixar às vezes muita gente para trás. Nunca concordei e de repente estava vivenciando isso. Para eu chegar aos 14 quilômetros, aos 16, aos 18, eu tive que deixar muitos hábitos para trás. Sim, tive que deixar muitas pessoas que não estavam me ajudando a ir para frente, para trás. Sim, tive que aprender a falar muitos nãos.
tive que aprender a não ser tão boazinha, né, com todo mundo, não precisar ter a necessidade de ser psicóloga o tempo inteiro, pensar um pouco em mim, na minha vida, no que eu queria, no que era realmente importante. Por isso que eu sempre pergunto, tanto aqui na minha sala, hoje eu tô gravando da minha sala, mas aqui conversando com a equipe que trabalha no Instituto, a gente troca muito essa experiência, ou até mesmo em constelação. Quando a gente fala o que realmente importa, a gente na clínica tenta realmente viver isso, cada uma no que é importante para si, dentro do que é e faz sentido para si. Mas para mim, todos os dias eu acordava e eu perguntava o que realmente importa, né? E quando eu falo e o que mais universo, sempre olhar para o céu e questionar mesmo, questionar a vida, entendeu? Ninguém disse que a vida não podia ser questionada, que o universo não podia ser questionado. E sim, e o que mais universo, o que mais tem para nós, né? O que a gente pode ter de melhor. Eu não acredito que a gente vem no mundo para não poder ter o melhor que a vida tem a nos oferecer. Eu acredito que sim, todo mundo vem no mundo para ter felicidade. Felicidade é uma ciência. A gente não vai aprender a ser feliz e simplesmente ficar parado. A gente tem que se mexer, tem que encontrar o que a gente gosta, o que faz bem pra gente, o que a gente faz vibrar, e nisso a gente encontra pessoas que vão nos ajudando. Então, assim como em muitos momentos, para você atingir alguns objetivos, alguns desafios, você vai precisar deixar alguns hábitos, algumas pessoas para trás, lá na frente você também vai encontrar algumas pessoas. E uma das pessoas que também me ajudou demais, que eu acho que ela nem sabe tanto, vai saber agora, foi a Simone, quando ela me falou e me ensinou a passar vaselina no pé para as bolhas. Então, depois que eu descobri a vaselina, eu parei de ter bolha. Aí, Juliana, se você tá tendo bolinha no teu pé, compra uma vaselina, coloca muita vaselina nesse pé, que é o sebo nas canelas, para você conseguir concluir esses 21 sem tanta lesão, sem bolha. Agora eu e a vaselina estamos juntas. Eu sempre brincava e falava que às vezes na vida, pra gente ser um pouco cara de pau, a gente tem que passar óleo de peroba no rosto. Mas na realidade eu fiz esse trocadilho depois que você me ensinou, colocando de que a gente pode passar vaselina no pé e tá tudo certo, entendeu? Uma maneira da gente ficar mais liso também. Então foi algo muito importante que me ajudou pra caramba. E vocês aí que tem algum pessoal aqui do grupo de corrida, a Simone, o Juliano, o Corumbá tá aí, tem a parte do Corumbá me abandonar também, que nos 18K, Corumbá foi pra Corumbá. E aí fiquei eu e Deus treinando no mundo, né? Eu e Deus no sertão e Corumbá em Corumbá. Mas tudo certo também, tenho muita gratidão por tudo que você me ensinou, pelo tanto que você me viu sofrer, fazendo burpee, fazendo abdominal, às vezes chegando cansada no treino, com muita olheira, com muita dificuldade, mas que todo mundo possa aí ter muita força, muita garra para conseguir concluir. Gente que tem esse coraçãozinho de corredor sabe o que é, o que significa e os ganhos que a gente tem individuais. Eu tive muito ganho com a corrida e muitas perdas. Perdi peso, perdi medida, perdi pessoas, ganhei pessoas, ganhei saúde, perdi alguns medicamentos que não estavam me fazendo bem. Eu tomava porque achava que não ia ter uma outra maneira de solucionar a alergia, dor de cabeça. Ganhei muita qualidade de vida. Quem me inspira na corrida demais, que eu sou fã de carteirinha, é o Afonso Capai. Quem quiser seguir o Instagram dele é @linha do Equador virtual. Por que ele é minha inspiração na corrida? Porque o Afonso, ele tem quase 80 anos, né? Não fala assim, ó, fã dele falando tudo certinho. Ele tem 80 anos, enquanto eu estou me matando para fazer 21 quilômetros. Às vezes ele tá ali pleno, sorrindo, gravando vídeos, falando: pessoal, acabei de fazer 22 quilômetros e choveu um pouquinho, mas eu não deixei a chuva me abater. Aí eu olho para ele e falo assim: nossa, ele é demais.
é um exemplo de vida. Gosto muito dele, do livro dele. O livro dele é Paixão pela Corrida, um livro muito bacana. Quem quiser também consegue encomendar, que ele autografa o livro e envia para todo mundo. Um livro que fala sobre qualidade de vida, sobre amor, sobre como você utilizar teu cérebro ali para se manter com longevidade, com felicidade. Eu acho que tudo que a gente busca, né? A gente viver essa vida bem, viver com alegria, viver com saúde e se superar. Se superar eu acho algo muito importante, entendeu? Não sei, não desejo parar por aqui, né? Mas é por onde a gente começa. O que vai acontecer lá depois, na nossa linha de chegada, eu acho que é uma surpresa para todo mundo. Mas que seja o melhor para todos nós, né? Que a gente possa fazer com muita alegria e também com muita determinação. Algo que eu converso muito com a minha nutricionista e com minha endócrino é com relação a um problema de saúde que eu tenho desde os meus 15 anos. Para quem não sabe, eu tenho diabetes, sou insulino dependente desde os meus 15 anos. Então, algo que foi um desafio foi superar isso. Não no caso encontrar cura, porque todo mundo quem sabe um pouco sobre diabetes sabe que não tem a cura, mas eu consigo hoje, com prática de exercício, viver uma vida com muito equilíbrio e cuidar bem do meu pâncreas e deixar ele ali de ladinho comigo sem me causar danos e ter uma qualidade de vida muito boa, ter muita saúde mesmo com uma doença crônica. Então quero passar uma mensagem para as pessoas que têm alguma limitação, para as pessoas que encontram alguma dificuldade. Não deixe que a sua limitação, não deixe que a sua dificuldade possa ser um empecilho para você poder realizar os seus sonhos. Não deixe que o que as pessoas digam para você de até onde você pode ir, até onde você possa chegar, possa ser um empecilho na tua vida. Não se compare com outras pessoas e só com o melhor que você pode ser, que você pode fazer. E não deixe que o não seja algo para te paralisar, que as suas perdas sejam algo para fazer a tua vida perder sentido. Então você que está aí escutando e coloca alguma desculpa, talvez seja esse momento de você levantar, de você seguir em frente e de você encontrar algum objetivo para você poder lutar, para você poder olhar para a vida e para mais. Foi fácil? Lógico que não foi fácil, gente. Muita terapia, né? A corrida, ela pode funcionar como uma terapia, mas não substitui uma boa terapia. Então eu sempre agradeço muito a todos os psicólogos e principalmente a minha psicóloga esse ano, que ela acompanhou tudo o que eu vivi, como também utilizou técnicas para poder me auxiliar a me manter forte, me manter resiliente. Então sou muito grata a todo o trabalho dela na minha cabeça, na minha saúde mental, me manteve equilibrada, sem surtar ainda. Se Deus quiser, não surta ainda esse ano, deixa os surtinhos lá na frente, mas que me ajudou a ter coragem para conseguir colocar isso para algumas pessoas. A Paula, que é a minha nutricionista, ela sempre fala isso pra mim: nossa, tem tanta gente que tem diabetes e não sabe que pode correr, que pode nadar, que pode fazer atividade física. Seria tão importante você colocar isso para as pessoas. Então, talvez esse momento, nessa live, eu coloco para vocês uma fraqueza que meu organismo tem, que eu tenho, mas com muito orgulho, com muito amor a mim mesma e com muito orgulho do que eu passei, do que eu esperei para estar aqui nesse momento falando para vocês. A minha fraqueza se tornou a minha força. Então eu desejo para você, para sua vida, que a sua fraqueza, esse momento que talvez possa ser delicado para você, esse ano é um ano difícil para todo mundo. Eu não conheço uma pessoa e me coloco nesse meio que não tem enfrentado uma dificuldade, mas eu não sei qual é a tua fraqueza, quer seja ansiedade, ou uma depressão, ou uma doença, ou uma perda, mas olha para ela, que ela tem uma mensagem muito grande para te ensinar, muito grande para te trazer,
que essa fraqueza pode ser e se tornar só força. E numa brincadeira, né? Fala assim que na realidade o meu sangue é doce demais, que quando eu nasci, mamãe passou açúcar em mim. Mas é uma forma de brincar, de se divertir. Meu marido Rodrigo é uma pessoa que na minha vida me ensinou muito a lidar, a superar, a conseguir me amar, né, como eu sou, e encarar com muita força isso tudo. Então, semana passada, quando eu coloquei aquele videozinho para vocês sobre o que vocês têm e o que vocês escondem no armário, hoje aqui meu armário foi totalmente aberto e escancarado para vocês. Então, eu espero que isso possa servir, que possa ser útil para vocês e que a gente possa ter muita garra, muita força, que cada um que vai correr e cada um que deseja correr possa estar ali com o seu anjinho da guarda, para que todo mundo possa iniciar e finalizar essa corrida com muita proteção, com muita saúde, sem lesionar, sem machucar e com muita felicidade e gratidão. Quem quiser, quem precisar, pode mandar mensagem, que o que eu puder ajudar depois, entendeu? Eu estarei ajudando. Porém, ali, nesse momento agora, essa semana, falo que meu foco é trabalhar, tipo, 70%, 80%, porque o resto eu vou estar focada nesse sonho que eu compartilho com vocês todos. Então, eu agradeço demais, só tenho gratidão, principalmente pela Gleice, pela Dini. A Gleice e a Dini são psicólogas que trabalham aqui no Instituto. Elas também estão comigo todos os dias, ali na cozinha, acompanhando as comidas. A gente mudou bastante nossa alimentação esse ano. E também me vem chegando, às vezes, quebrada, cansada, com o rosto inchado. Agora meu rosto não tá tão inchado, mas segunda-feira sempre eu tô com várias retenções de líquido aqui, tomando vários chás, várias águas. E também são pessoas que eu admiro muito, que hoje em dia também tem uma prática de atividade física bem regular, uma disciplina muito bacana. Então isso é a prova de que quando você começa a fazer algo, você inunda todo o teu meio ali, todo o teu redor, e todo mundo vai ali pro mais, e a gente curte, se diverte e é muito feliz. Então, correr pra quê? Correr pra ser mais feliz, correr pra ter saúde, correr pra se superar. Não tô fazendo propaganda da corrida, porque eu escolhi a corrida, porque a corrida é um amor pra mim. Lembro até hoje, um dia que eu tava sentada aqui nessa cadeira onde eu estou, e aí eu falei, putz, Gleice, tô com medo. Aí ela, mas medo de quê? Eu falei assim, tenho medo de me apaixonar mais por isso e não querer largar nunca mais. E como que eu vou colocar isso na minha vida? Como que eu vou fazer para conciliar tudo que eu amo com tudo que eu me apaixono? Então, só alegria agora. Passaram-se um ano inteiro, muitos meses, muito treino, muita luta. E todo mundo tá de parabéns. E eu também tô de parabéns. E agora é só alegria rezar pra gente chegar até o final. E ó, nada de caminhar. A gente trota, mas não caminha. Porque ninguém aí treinou enlouquecidamente pra caminhar. Vamos dar orgulho pra todo mundo. Que no final tem uma chegada muito legal, muito divertida, pra gente poder comemorar, ser mais feliz, se divertir e ter saúde. Então, fica essa live particular, especial para vocês. Quem quiser, compartilha. Para quem achar que pode ser útil alguma coisa. E não sei quando vai ser a próxima, porque depois a gente já vai estar se preparando para o final do ano. Mas esse ano também foi um ano de muita superação no sentido intelectual. Essa é a 28ª live que eu realizo. Provavelmente ano que vem eu estarei retornando, não semanalmente, mas eu posso fazer uma lista, vou estar repensando aqui com a equipe como que a gente pode fazer para poder realizar as lives e tirar as curiosidades, as dúvidas de todos vocês. E a gente está sempre aberta. Fala aqui por mim, né? Eu, Carol Valdez, mas também em nome do Instituto Carol Valdez e de todo mundo que trabalha aqui e que acredita que a gente pode ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, com sentido, significado e propósito.
e que cada um consegue ver a vista da montanha que consegue subir. E sonho que se sonha sozinho não é sonho, a gente precisa compartilhar. E na realidade, além de tudo, tô fazendo comprometimento público. Porque a partir do momento que eu tô gravando e falando aqui, eu vou ter que lembrar que eu não vou poder parar nesse negócio não, entendeu? Quase falei palavrão aqui, mas eu não vou poder parar ali no meio, vou ter que continuar. Então, é uma maneira de eu me comprometer com vocês. Isso me dá mais pressão? Lógico que dá, mas eu adoro trabalhar sob pressão, adoro ter um general aqui nas minhas costas, que eu faço isso comigo mesma. Então, tá tudo certo. Agradeço muito uma pessoa que quase que esqueço de falar, mas é alguém que tá comigo todo dia, que é minha mãe. Todo dia, 5 horas da manhã, ela tá me esperando, morre de medo de acontecer alguma coisa, mas tá comigo sempre, me ajudando, me apoiando e sendo meu sucesso. Simone, você chegou no finalzinho, falei de você. Para quem quiser, ó, Simone, que faz a correção aí das palmilhas, foi uma pessoa que me ajudou muito a fazer essa transição do 6º para o 8º quilômetro. Gente, gratidão imensa. Lembra aqui que o Instagram tem esse tempinho aqui para as lives. Ela vai ficar gravada no IGTV, né? Quem depois quiser pegar, assistir, fica à vontade. Mas agora vocês só vão acompanhar as fotos. É óbvio que eu não vou chegar ali no final da corrida plena, toda maquiada, cheia de sombra. A gente vai chegar ao bagaço, porque só quem corre sabe o bagaço da laranja que a gente chega. Mas que eu vou chegar sorrindo e muito feliz, isso sim. Que aí o resto é só planejamento. Gratidão, 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 gratidão imensa, imensa por todos vocês. Descabelada, isso mesmo. Descabelada, molhada, porém muito feliz. E a gente vai preparar essa chegada super especial. Vamos tomar um banho de detox. E é isso, eu conto com vocês depois no WhatsApp. Mas eu tenho um plano pra gente ter uma chegada ali, ó, tipo de corredor de Fórmula 1.